Não quero que vocês exponham as angústias, os medos em voz alta, a não ser que vocês se sintam confortáveis para isso. Mas quem quiser, somente entre dentro da própria mente e ouça a si mesmo. Eu quero que vocês olhem para essa chama à nossa frente. Eu quero que vocês não desviem o olhar dela. E comecem a pensar naquela maior dor que vocês carregam. Aquela dor que você não conta às pessoas. Aquela que ninguém conhece, que está dentro de você. Talvez uma culpa, talvez um medo, ou uma perda. Ou talvez a sensação de nunca se sentirem suficientes. Eu não quero que vocês lutem contra essas lembranças e esses sentimentos. Eu quero que vocês convidem essas mágoas, angústias e medos para se sentar à mesa, para sentar ao lado de vocês. E eu quero que vocês reflitam em uma pergunta. Sejam totalmente sinceros com vocês mesmos. Até porque hoje vocês estão lidando apenas com a mente de vocês. Se essa dor, se esse medo, se esse pesadelo que vocês têm desaparecesse hoje, quem vocês se tornariam? Não precisam responder em voz alta, mas pensem e canalizem essa resposta. Às vezes, sofremos por tanto tempo que transformamos essa dor em identidade. Escutem a própria mente. Ela geralmente fala mais baixo que os nossos medos. Isso é para fazer vocês sentirem o primeiro encontro com a sombra. E hoje a gente precisa entender um pouquinho o que realmente ela é. As trevas, as sombras, elas geralmente costumam ser associadas ao sofrimento, ao medo. Mas vocês acham que sofrimento e trevas são a mesma coisa? Não. Não, Não. definitivamente não. Sim, exatamente o que vocês falaram. A dor, o sofrimento são visitantes na nossa vida. Porém, as trevas são um caminho. Muitas pessoas, elas passam tempo demais convivendo com uma ferida que elas esquecem e elas não conseguem mais enxergar quem elas são. Essa ferida, ela se torna parte dessa pessoa. Elas passam a acreditar que elas são essa ferida. Elas não dizem mais que sentem medo. Elas dizem, eu sou medrosa. Eles não dizem mais, eu carrego a culpa. Mas sim, eu sou o culpado. E é nesse momento que as pessoas falham. As bruxas falham. Quando despertamos para as trevas, aprendemos a abraçar aquilo que os outros rejeitam. A raiva, o medo, a inveja, a solidão.
essas feridas que a gente tanto escondeu, elas começam a se mostrar. E é ali que vocês começam a encarar os medos, as angústias. Mas o problema real está quando uma bruxa, ela confunde a aceitação de tudo isso com submissão. Acredita que para honrar as sombras deve obedecer cegamente. Que toda raiva precisa ser alimentada, que toda dor precisa ser preservada, que todo impulso precisa ser seguido. Porém, não. Você aceitar e estender as mãos para as sombras que vocês carregam significa conhecê-la, conhecer as suas feridas, conhecer as suas angústias pelo nome. Porque aquilo que não possui nome nos assusta. Aquilo que conhecemos passa a compreender. Vocês acreditam que uma bruxa sábia, ela foge da sua escuridão? Não. 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 Sem dúvida não. É isso. A partir do momento que você foge da sua escuridão, você entrega para ela as rédeas da própria vida. Você não conhece mais a sua sombra. As nossas sombras precisam caminhar ao nosso lado. Podem aconselhar, elas podem alertar, mas jamais decidir pela cabeça de vocês. Pois no momento que a sombra passa a conduzir uma bruxa, ela deixa de ser a sua companheira e passa a ser a sua prisão. Imaginem uma corrente grande. Vocês acreditam que uma corrente pode aprisionar alguém por toda a vida, correto? Sim. Tem. Mas se o usuário aprender a dominá-la, ele pode empunhar ela como uma arma? Sim. Sim. Vocês perceberam que não é a corrente que escolhe, né? A Sim, diferença é o tá usuário. em quem, exatamente, quem está na ponta. A gente não tá e não devemos abandonar as nossas feridas, até porque somos o que somos por conta delas. E elas nunca desaparecerão. Mas para lembrar de quem somos, apesar de todas elas, porque uma sombra deve caminhar ao lado da bruxa, nunca à frente. Eu quero que todos fechem os olhos. Imaginem a sua aparência. Imaginem como se vocês estivessem olhando para um espelho. Digam para vocês mesmos: o que vocês mais tentam esconder dos outros? É o medo de serem abandonados? O medo de fracassar? O medo de nunca se sentir amado? Ou o medo de não serem especiais? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem ensinou vocês a sentir isso? Foi uma escolha de vocês? Ou apenas aceitaram algo ou alguma história que alguém contou sobre quem vocês são? Como eu disse, não precisa responder em voz alta. Só reflitam. As pessoas acreditam que as trevas criam monstros. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que, como vocês disseram,
elas mostram aquilo que está oculto. Elas mostram a inveja, a raiva, o orgulho, a carência, a solidão e o medo. E elas olham para vocês todos os dias e perguntam: você vai continuar fugindo? Ou você vai finalmente olhar para mim? Agora, vamos continuar a dinâmica então. Eu quero que vocês pensem em uma palavra. Apenas uma palavra. Aquela que mais machuca vocês. Não precisem dizer. Talvez fraca, insuficiente, invisível. Aquela que realmente é o nosso ponto fraco. Neguinha. Agora imagine a palavra escrita na própria pele de vocês. Sintam, letra por letra, sendo escrita. E observem. Aceitem essa palavra. Porque ela já estava aí há muito tempo. Porém, eu faço uma pergunta. Vocês acreditam que essa palavra realmente define quem vocês são? Ou alguém colocou elas em vocês? E se essa palavra desaparecesse? Sem elas, quem vocês seriam? Existe algo que eu aprendi estudando as pessoas. Aquilo que negamos nos controla. Porém, aquilo que aceitamos perde parte do seu poder. Então eu posso dizer que uma bruxa que esconde a própria escuridão, em algum momento vai se tornar escrava dela. E uma bruxa que realmente olha para as suas sombras e a reconhece, vai finalmente poder escolher quando uma emoção dominar. Quando vocês sentirem as emoções dominando vocês e sentirem um descontrole começar a vir, façam as perguntas. Se essa voz que vocês ouvem na cabeça de vocês realmente é vocês? Realmente é a voz de vocês? Se vocês agirem agora, será a bruxa escolhendo ou será a sombra reagindo? E uma coisa eu falo, se vocês não conseguirem responder essas perguntas, não façam magia. Porque nenhum poder vale a perda da própria identidade. Para encerrar, eu quero que vocês lembrem de uma qualidade que ninguém consegue arrancar de vocês. Aquela qualidade que vocês se orgulham. Corajosa, leal, guerreiro, amoroso, amorosa. Guardem essa palavra na lembrança de vocês. Porque até mesmo dentro da nossa escuridão, precisamos de um guia. Os homens acreditam que a escuridão é a ausência da luz. Porém, nós bruxas sabemos que não. A escuridão é o lugar onde finalmente não existe para onde fugir. Essa noite, eu quero que quando vocês estiverem sozinhos, são as sombras de vocês que desapareçam. Mas pergunte, sente com as suas sombras e pergunte o que ela está tentando ensinar para vocês. Porque talvez o maior poder de uma bruxa das trevas
Não seja lançar os feitiços e as magias. Seja sobreviver ao encontro com a própria verdade. Factura Mentes me mostrou onde eu estava quebrada. Confesse Umbra. Me obrigou a olhar. Mas foi a escolha de permanecer diante da minha própria verdade que me tornou uma bruxa. Porque uma bruxa das trevas aprende o nome dos seus monstros. E na noite que vocês confundirem as posições de uma bruxa e uma sombra, será onde vocês vão perder. Alguém tem alguma dúvida? Não. Nenhuma. Não. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido o ensinamento que eu quero passar. Se alguém quer conversar ou ter algum momento para falar com outra pessoa, eu coloco à disposição. E essa foi a aula de hoje.